Eu fiz um vídeo há aproximadamente um mês atrás falando que dificilmente a Itália vai para a Copa 2026. Nesse vídeo eu comentei que a Noruega ia engolir a Itália nesse grupo. E senhores, aparentemente eu estava muito certo. Há uns dias atrás o Haaland simplesmente comeu a Itália com farinha e complicou ainda mais a vida da Azurra, que agora vai seguir novamente o caminho árduo da repescagem. Você acha que veremos a Itália na Copa 2026? Vamos falar um pouco sobre isso. O clima na terra da pizza está muito longe de ser agradável e na semana passada teve algo que inflamou ainda mais o ambiente: as declarações de Gennaro Gattuso, técnico da Itália. Antes mesmo da pancada de 4-1 para a Noruega em casa, ele já tinha soltado um desabafo pesado. O clima era de apreensão total. O saldo de gols praticamente empurrava a Itália para a repescagem, fazendo a Itália ter que ganhar simplesmente de um placar totalmente improvável de 9-0 contra a Noruega para tirar a diferença do saldo de gols e se classificar diretamente para a Copa. Gattuso reclamou que, mesmo vencendo 6 dos 8 jogos, a Itália caiu na repescagem. Mas vamos falar de um ponto aqui. O cara é o treinador da segunda seleção com mais títulos de Copa da história, empatado com a Alemanha, tendo 4 cada um, e pegou um grupo extremamente acessível. O mano tá achando que ele treina, sei lá, a seleção de Luxemburgo. Meus amigos, isso é insano. Ele está totalmente fora da realidade. Depois disso, ele lamentou o fato de a UEFA não dar vaga direta ao vice-líder. Citou que a América do Sul tem 6 vagas diretas e a África tem 9. O cara tá esquecendo que isso é Copa do Mundo e não a parte 2 da Eurocopa. Outra parte problemática foi quando ele insinuou que outros continentes têm vida fácil. Gattuso disse, por exemplo, que seleções como a Bolívia se classificariam facilmente em cruzamentos com a Oceania. Mas isso também não condiz com o formato real. A Bolívia, mesmo tendo terminado em 7º, não teria a vaga direta em nenhum cenário. O confronto seria só uma semifinal de repescagem, seguida de outra final contra uma equipe bem mais forte. A verdade é que o mundo do futebol mudou. E a UEFA também. Em 94, por exemplo, eram 39 seleções europeias lutando por vaga na Copa. Hoje, são 54 seleções disputando apenas 16 vagas, ou seja, a competição aumentou absurdamente. Isso explica em parte porque o sistema atual não comporta grupos enormes como o Gattuso queria. Se você colocar, por exemplo, 7 seleções em um grupo, são 12 rodadas, mas o calendário da FIFA só permite 10 datas FIFA por ano. Para viabilizar esse formato, a UEFA teria que aumentar as eliminatórias ou até abrir mão da Nations League, algo que afeta diretamente a própria Itália. E o mais curioso foi que, enquanto Gattuso falava de desgaste, a UEFA fez justamente o oposto do que ele sugeriu. Preferiu grupos menores de 4 ou 5 seleções exatamente para reduzir viagens, intensidade e carga física. A Itália, inclusive, era cabeça de chave, mas deu o azar de encontrar uma das melhores noruegas de todos os tempos e perdeu as 2 partidas com um agregado pesado. Foi uma lapada seca de 7-1 no total. Não dá para ignorar isso. Quando ele critica o número de vagas da África e da América do Sul, ele cai em outra contradição. Muitas dessas seleções estão em uma posição respeitável no ranking. Senegal, Marrocos, Egito, Argélia, a maioria está entre os 50 melhores do mundo. E no caso da América do Sul, por mais que as vagas sejam sobrando, quase todas as seleções do continente enfrentam um nível competitivo coerente com o seu próprio nível. O Brasil, por exemplo, se classificou com 6 derrotas, mas enfrentou 8 seleções do top 20 mundial. Isso pesa bastante. Enquanto isso, a Itália disputou apenas 8 jogos no ano inteiro, com viagens curtas e calendário bem mais leve. E já diria nosso filósofo Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico. Traz a Itália para jogar na altitude da Bolívia. Eu falo que não ganha. A Itália, mesmo com esse contexto de desgaste bem menor, tropeçou quando não podia. 2 derrotas duras e humilhantes para a Noruega, exatamente o adversário mais forte do grupo. Esse desabafo de Gattuso mostra o que a Itália vive nos últimos anos. A pressão é gigante, os traumas são recentes e a cobrança é pesada. Mas também revela uma certa tentativa de explicar a crise olhando para fora, quando boa parte do problema ainda está dentro de campo. A Azurra agora vai para a repescagem carregando história, cobrança e um peso de 12 anos longe da Copa. E ao contrário do que Gattuso sugeriu, não é o sistema que está perseguindo a Itália, é a própria Itália que não se ajuda.
Depois de toda a turbulência, críticas e pressão, chegou a hora da verdade. A Itália já sabe o caminho que precisa trilhar para tentar, enfim, voltar a uma Copa do Mundo depois de 12 anos de ausência. O sorteio em Zurique definiu os duelos da repescagem e o destino da Azurra passa por 2 confrontos diretos, ambos em jogo único, sem margem para erro, sem volta, sem respiro. E cara, pensar em decidir vagas em jogo único chega a dar um arrepio na espinha. Já diria nosso incrível e icônico Rogério Vaughan, o futebol é a arte do possível. Quantas vezes não vimos um time muito inferior tecnicamente colocar os 11 jogadores dentro da área contra algum gigante e ganhar com apenas uma bola? A própria Itália sofreu isso contra a Macedônia do Norte em 2022. Então, o primeiro obstáculo é a Irlanda do Norte, em solo italiano. À primeira vista, pode parecer um confronto acessível, mas a Itália já aprendeu na marra que repescagem nunca é fácil. A Irlanda do Norte costuma ser uma equipe física, competitiva e especialista em complicar jogos grandes. Ainda assim, jogar em casa ajuda muito. Depois de perder os 2 jogos para a Noruega nas eliminatórias, a Azurra precisa provar para sua própria torcida que ainda é capaz de ser dominante quando mais importa. E apagar a imagem do último vexame em Milão, onde perdeu para a Noruega de 4-1, jogando na própria Ásia. Se a Itália passar, o cenário muda e fica ainda mais traiçoeiro. Do outro lado da sua chave estão País de Gales e Bósnia. 2 seleções diferentes, mas ambas duríssimas em jogo decisivo. Gales entra com peso mais técnico e nomes mais experientes, enquanto a Bósnia, apesar de irregular, costuma crescer em mata-mata. De qualquer forma, seja qual for o adversário, a Itália terá uma partida única, mais uma noite de pressão máxima e mais uma chance de repetir erros que custaram as Copas 18 e 22. Essa é, inclusive, a grande narrativa que paira sobre essa repescagem. A Itália vai conseguir exorcizar seus fantasmas ou o país, 4 vezes campeão do mundo, verá um 3º fracasso seguido. O contexto europeu deixa tudo ainda mais apertado. São 4 chaves, 8 semifinais e apenas 4 vagas para todo o continente. A margem é minúscula, basta um vacilo, um gol sofrido no momento errado, um jogo travado e a Copa de 26 vira histórico de terror de novo. Mas existe um ponto importante, tecnicamente, e precisamos falar sobre isso. A Itália chega mais forte do que nas repescagens anteriores. O elenco é melhor, o ambiente interno, apesar da pressão, parece mais estável e os jogos serão em casa, isso pesa demais. Além disso, nenhuma das seleções de sua chave é superior à da Azurra em profundidade, talento ou histórico. O obstáculo é muito mais psicológico do que técnico no campo. Ao mesmo tempo, a tabela mostra o quanto o caminho europeu é ingrato. Seleções tradicionais como Suécia, Polônia, Dinamarca e Ucrânia também estão brigando por essas 4 vagas. Quase todas as partidas são equilibradas, todas têm um peso emocional altíssimo, todas podem ir para prorrogação ou pênaltis. É exatamente esse tipo de ambiente que derrubou a Itália 2 vezes seguidas. As chances existem e são boas. Em condições normais, a Itália deveria ser a favorita da chave. Mas a repescagem não tem condições normais, é um torneio à parte, cruel, imprevisível e decidido no limite. Inclusive, na minha humilde opinião, eu até fiz um post sobre isso no canal. Eu cravo aqui, a Itália não vai para a Copa, pode vir me cobrar depois. Principalmente por conta desse histórico da Itália, de tropeçar quando não podem, dos jogos que valiam a vida. Em 2018, por exemplo, tudo desandou. A Itália fez até uma campanha decente no seu grupo, mas caiu na repescagem contra a Suécia. Foi um jogo duro, truncado, e a seleção italiana não conseguiu fazer um gol sequer nos 2 jogos. Resultado, fora da Copa de 18. Pela primeira vez desde 58. Um choque. Já em 2022, a Itália era campeã da Euro, estava com a moral lá em cima, mas mesmo roteiro. Perdeu a vaga direta por detalhes, foi para a repescagem e encontrou a Macedônia do Norte. E aí, meu amigo, todo mundo sabe o que aconteceu. Gol no fim, derrota inexplicável e mais uma Copa vista pela TV. Foi um vexame histórico. E eu digo aqui, talvez o maior vexame da história da Itália. Agora, em 2026, parecia que tudo seria diferente. A Itália viajou pouco, jogou só 8 partidas no ano, venceu 6 de 8. Mas adivinha, o único adversário realmente forte, a Noruega, simplesmente atropelou. Foram 2 derrotas e um agregado de 7-1, como eu já disse anteriormente.
E como só o líder vai direto para a Copa, a Azurra caiu de novo na repescagem. De novo terror psicológico, de novo o mesmo fantasma. No geral, o retrospecto recente é bizarro, porque a Itália até joga bem na fase de grupos, vence a maior parte dos jogos, tem números bons, mas morre na praia sempre na hora decisiva. É como se fosse aquele time que ganha de todo mundo durante a temporada, mas treme no mata-mata. E o pior, cada eliminação foi mais inesperada que a anterior. Em 2018 era para ter passado da Suécia, em 22 era para ter atropelado a Macedônia, em 2026 era para ter liderado seu próprio grupo. Mas a Itália virou especialista em complicar o fácil. Hoje o retrospecto fala por si. 3 ciclos seguidos sem vaga direta e 2 eliminações traumáticas em repescagem. E agora, de novo, tudo está nas mãos de um jogo único. De novo, tudo ou nada. A Itália tem bola para passar? Tem, mas pelo histórico recente, você realmente colocaria a mão no fogo pelos italianos?